Alô, alô, tudo bem? Boa tarde para você. São 3 horas e 50 minutos. É isso mesmo. Estamos nós aqui no Bar do Vaz para mais um papo. Olha para esse cara aqui. Ele tem jeito de quê? De índio? De médico? De deputado? Ou tudo junto? Tudo junto. Vou falar com o Dr. Genilson, tudo bom? Genilson Leite. Tudo bem, Wais? Pequenininho, mas ousado. É verdade que você pega seus equipamentos, bota nas costas, entra dentro do barco e vai para a beira do rio consultar o povo? Pois é, boa tarde, Wais, boa tarde à população do estado do Acre, as pessoas que nesse momento estão nos assistindo. Nos momentos vagos a gente faz esses desafios, né? A gente utiliza a profissão que a gente tem, né? Porque eu estou deputado, mas sou médico, me formei, né, em medicina em Cuba, depois fiz infectologia, tive na missão no Haiti, né, aprendi a exercitar a medicina solidária. E nos momentos vagos, quando a gente não está no parlamento, quando a gente não está nas ações legislativas, a gente se desloca para o interior do Acre, a gente transforma os rios na nossa estrada e sobe rio, desce rio, né, nessa brincadeira eu já andei praticamente em todos os rios do Grande Juruá, Rio Tejo, Rio Tarauacá, Rio Muru, Rio Jordão, Rio Acurau, Gregório, Rio Envira, né, o Rio Acre. Então assim, a gente teve fazendo essas viagens, né? Viagens que duram de 5, 6 dias, levando um pouco de atendimento, um pouco de atenção e um pouco de afago para essas populações. Dessas suas viagens você leva equipamento também? Equipamentos caros, correndo risco de cair e a água levar? Isso, a gente faz algumas parcerias com as prefeituras, né? Como por exemplo, Prefeitura de Jordão, Bujari, Porto Acre, e a gente leva o nosso equipamento, né? Para ajudar a melhorar a atenção e o atendimento, o diagnóstico dessas pessoas. Você faz exames complexos lá no Rio, lá em cima? Complexos, exames que de fato nessas regiões jamais tiveram, né? Por exemplo, ultrassons obstétricos, às vezes você lá descobre, né, que a mulher está grávida, descobre o sexo da criança ali, né? Para eles é assim uma realidade que eles nunca presenciaram, né? A gente diagnostica, às vezes, uma doença que está ali oculta e, de repente, que salva a vida daquela pessoa. Isso, nos momentos vagos, a gente tem feito. Agora, Genilson, me explica uma coisa. Você, nesses exames, encontra pessoas com muita saúde, com pouca saúde. Qual é o grau da avaliação médica, da avaliação clínica que você faz do acriano que mora lá no Ribeiro, lá em cima nos rios, nos seringais, bem distante? É um nível bom? É um nível ruim ou depende mais de Deus? Olha, eles estão livres de grande parte das doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, pressão alta, mas estão muito expostos às doenças infecciosas, os fungos, as bactérias, os vírus, e a gente encontra muito disso. Sobretudo as dores lombares, em função da vida difícil que leva, de poder carregar o saco de carga, carregar o peso, esse tipo de coisa. Então a gente encontra muito essas dificuldades. E como muitas dessas pessoas moram longe das cidades, elas acabam tendo pouco acesso ao serviço médico ou aos medicamentos. Então, elas se remediam muito com as ervas, né, com as rezas, essas coisas. Mas, né, aquelas que moram mais perto da cidade, dos municípios, acabam indo no município também para... Dá para detectar, assim, leigo, eu nem sei falar, eu estou tratando só por questão de curiosidade, dá para detectar de que o índice cancerígeno lá na pessoa que vive na alimentação natural é menor do que o da cidade, que vive mais com essa questão industrial? Ou não? Não, isso necessitaria de estudos, né? Estudos com acompanhamento de uma amostra maior, né? Mas é natural que as pessoas que vivem e consomem alimentos, repetindo, mais naturais, padeçam menos de doenças oncológicas, de câncer. Então, assim... São poucos diagnósticos que você vê de câncer no interior, lá dentro do seringal? Poucos, muito poucos, né? São raros até. A carne de animal coloca ele em algum risco? Tem algum animal perigoso? Não, isso é que nem eu estou falando para você. Nas condições de zona rural, a gente faz um diagnóstico de algumas condições mais imediatas, né? Que não dá para você chegar ao final, ao diagnóstico histológico, se é um câncer ou não é. Você encontra uma ferida ou no útero, uma ferida em outra parte do corpo, mas você precisa aprofundar o diagnóstico
na cidade. Em síntese, o que é que esse povo do interior, o povo lá das barrancas do Rio, aquele desassistido, mais precisa? Olha, esse povo é um povo que, diferentemente do povo da cidade, é um povo mais feliz, né? Você nota isso? Eu noto que é um povo mais feliz, um povo que tem um pouco mais de paz. E, na verdade, eu, quando saio da cidade e subo os rios do Acre, eu sinto como se eu estivesse fazendo uma espécie de viagem turística. Você ganha uma carga nova de energia? Uma carga nova de energia. Aí a gente chega na humildade das pessoas, a gente chega nas casas e é recebido, né, muito bem. Então, assim, é óbvio que nas condições de zona rural, alguns elementos que são elementos de conforto da cidade, eles se perdem. Mas hoje é possível você chegar na zona rural e tomar água gelada, né? É possível você, durante a noite ali, ter, nas primeiras horas da noite, o motor gerador com a luz elétrica. Você come de tudo quando você está assim no alto, nos barrancos, nos seringais, né? De tudo, sobretudo galinha caipira, aliás, né? Que as pessoas oferecem muito e sabem que a gente gosta. E você gosta mesmo? Sim, bastante. Agora, vamos prestar conta um pouco do seu mandato, que você foi um jovem que veio para a cidade para estudar, depois foi para Cuba, se formou, fez ações e agora você se encontra na condição, penso eu, de retribuir tudo aquilo que você aprendeu para essas pessoas que você sabe a necessidade, a dificuldade que ele tem de receber um médico, de receber o atendimento público, de receber do Estado que não está lá presente para oferecer. É mais ou menos isso o seu compromisso? Exato, Vaz. Quando a população do Acre me elegeu deputado estadual, eu tive, em primeiro lugar, o objetivo de ser um deputado útil, né? Um deputado útil, um deputado que trabalhasse, um deputado coerente, né? Nós tivemos, sobretudo, uma confiança muito grande dos servidores da área da saúde, da população, que nos via como uma possibilidade de poder lutar por mais oportunidade de saúde. E eu, durante esses 3 anos, né, e meio que nós já estamos concluindo, eu tratei de buscar exercitar dentro do parlamento o que o parlamento pode fazer, né? De ouvir as pessoas, de transformar essas oitivas em indicações, em projetos de lei, em moções, né? E cobrar do Poder Executivo ou de outros poderes o que é responsabilidade deles para levar até essas pessoas. Foi esse o meu compromisso, né? Tanto é que nos 2 primeiros anos eu tive também na CCJ, como presidente da CCJ, hoje estou como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Segurança. Agora me explica como é para você, um deputado da base do governo, que de repente também tem a questão de olhar o seu próximo, o seu semelhante, de acordo com você ter que enfrentar um discurso que o governo quer que aquilo aconteça e você, não, mas eu tenho que pensar mais no próximo, tenho que pensar mais naquilo. Ou você defende todos os projetos do governo com os dentes? Não, assim, a população que tem acompanhado o nosso mandato tem percebido que em nenhum momento nós atuamos cegamente ali no parlamento. A gente sempre faz autocrítica, porque ninguém é 100%. Né? Todo mundo tem seus erros. Bem como o governo que eu faço parte dele. Faço parte da base de um governo que tem os seus erros, tem os seus acertos e tem os seus erros. Em nenhum momento eu peguei e coloquei embaixo do tapete os erros do governo que eu represento na Assembleia Legislativa, né? Mas também, em determinados momentos, reconheci os avanços que este governo teve no meio de toda essa convulsão, dessa confusão e dessa convulsão que nós estamos vivendo na política, que nós estamos vivendo na economia do nosso país. Então a gente sempre teve essa responsabilidade, bem como estivemos todos os tempos lado a lado com o interesse do nosso servidor da área de saúde. E também do usuário. Eu me sinto muito à vontade com isso. Eu me sinto muito à vontade para dialogar com o governo, para dialogar com os servidores, para dialogar com os sindicatos, né, da área da saúde. Então, assim, eu procurei, dentro dessa atuação, ser coerente. Né? Ser coerente. Fui eleito numa base e procurei ser coerente com ela, nos diferentes momentos e nos diferentes desafios que nós fomos submetidos a eles. Porque agora você tem que ser coerente com você também, porque você vai para uma reeleição, tentar uma reeleição, como pré-candidato que você é, naturalmente, e você tem que definir o que é melhor. Essa questão de coligação, ela preocupa o teu partido, o PCdoB? Está na hora de desmamar do governo? É essa hora
que você sente, bom, daqui nós temos que caminhar um pouco separado? Olha, essa questão da coligação é algo que, de fato, apesar de a gente fazer o nosso trabalho como parlamentar e de ter, né, na retroalimentação do dia a dia que a gente está com a população, uma avaliação de que a gente está no caminho certo, isso não basta para você se reeleger, né? Isso não basta para você dizer, olha, eu estou tranquilo, estou Tem uma regra em águas mansas, né? É verdade que as coligações é algo que incomoda, que cria, inclusive, dificuldade mesmo para o mandato que deslanchou, que teve lá as suas, né, a sua aprovação da população. Isso tem me preocupado, sim. Nós temos hoje alguns partidos que acham que, de repente, não cabe uma aliança com o PCdoB. Temos outros partidos que acham que cabe uma aliança com o PCdoB e nós estamos avaliando esses dois cenários, né? Estamos avaliando aliança, né, com vários partidos, estamos avaliando inclusive a possibilidade de sair sozinho também. Tudo isso está dentro, né, da nossa lista de avaliação. Mas é um risco grande sair sozinho, não? É um risco grande. Hoje nós temos, na condição de ter uma chapa própria, nós temos a segurança de fazer um candidato. Aliás, um deputado estadual e ter votos para metade de outro. Genilson, quando você está voltando agora para pedir o voto, para tentar uma reeleição, qual é o teu discurso? É para que a pessoa continue tendo essa assistência? É para que a pessoa se sinta mais seguro? O que é que você vende para ele, ele tendo você eleito? Olha, você bem disse, iniciou a entrevista dizendo, Genilson, você sobe os rios, você, né, tem feito um trabalho como médico também, né? Nós temos feito isso nas horas vagas, né? Mas nós temos procurado ser um parlamentar que representa o interesse coletivo da população. Esse contato com as pessoas no dia a dia, nessas nossas subidas nos rios, ele não tem só um papel de fazer aquele contato da saúde. Nós tem um papel também de ouvir as pessoas, para poder dali trazer alguma indicação, algum papel social. Papel social. Então eu estou muito tranquilo nesse meu retorno no diálogo com a população, porque a população tem acompanhado o nosso mandato nas redes sociais, a população tem acompanhado os nossos posicionamentos na Assembleia Legislativa e eu tenho procurado, como eu bem disse aqui, ser um deputado produtivo, útil para a população, coerente com o que motivou a nossa eleição. E eu tenho certeza que esses são instrumentos que a gente consegue dialogar com a população e com o eleitor de forma tranquila. Dá para o eleitor perceber de que você está fazendo um mandato não pela troca de voto, você está fazendo um mandato por aquilo que o povo tem necessidade? Olha, sim, porque, por exemplo, eu tenho atuado sobretudo na região com os ribeirinhos. Eu vim dali, né, Vaz? Eu nasci no Rio Muru, então eu nasci num seringal chamado Para você o mandato é uma causa? Para mim o mandato é uma causa, né? Eu acho que é um instrumento que a gente tem utilizado para fazer a luta de interesse coletivo, mas também para dar a mão para aquelas pessoas que no momento da dificuldade precisam. Acho que o mandato serve para isso. Beleza. Eu queria também tocar no assunto dessa questão, por exemplo, de reorganização. O partido tenta voltar a ter mais carga. Vocês veem possibilidade de fazer 2 vagas de deputado estadual? Em que situação? Com aliança com o PT? Sem aliança com o PT? Saindo sozinho? Qual é a melhor situação? Olha, eu defendi sempre dentro da Assembleia, apesar de que alguns partidos entenderam que não, eu defendia sempre uma chapa ampla, né? Uma chapa chamado chapão, onde todos os deputados com mandato e os secretários estivessem ali disputando. Porque ali nós teríamos uma condição mais hegemônica de disputa entre aqueles que têm um pouco mais de força. E eu acho que nesse cenário caberia a gente sonhar com essa perspectiva. É verdade que se a gente for para uma disputa nós abraçado com o PT, essa possibilidade se reduz muito ou ela quase não existe, né? Com outros partidos como o PSB, como o PDT, né? Como os 3 partidos aí que estão juntos e fazendo uma reflexão sobre as suas reais possibilidades, como o Podemos, o PRB e o PROS, também isso possibilita tanto nós quanto a eles saírem, digamos assim, com um projeto vitorioso. O bom mesmo numa disputa é você entrar nela
tendo motivação da perspectiva da vitória. Quando você entra numa chapa onde a sua perspectiva de vitória ela é muito pequena, você inclusive prejudica a chapa. Por quê? Porque você arreia ou puxa o freio de mão e não consegue nem colocar voto ali dentro para ajudar outros. Imagina você. Ou você acredita ou não acredita. Ou você acredita ou não acredita. Agora, voltando mais para a experiência profissional sua, porque tudo está ligado, hoje você diria que é mais médico, mais deputado, mais indígena, o que você seria mais hoje? Ou seria mais tudo? Um pouco de cada um, né? Na verdade, a gente tem raízes indígenas, né? O próprio biotipo já fala um pouco disso, meus avós eram indígenas, e a gente se sente um pouco de tudo isso. Eu tenho buscado ali na Assembleia Legislativa falar um pouco em nome da língua, em nome dos povos indígenas. Eu acho que na verdade fui o único deputado estadual dessa gestão que falou em nome dos povos indígenas, ora reivindicando o interesse dele, ora falando dos festivais, ora visitando as aldeias, ora falando sobre educação indígena, ora falando sobre saúde indígena. Nós sempre levamos essa pauta para a Assembleia. Eu te perguntei isso para fazer uma pergunta na sequência. Diante disso, dos conhecimentos absorvidos dentro da floresta, dos locais mais distantes, onde é que você deposita todo esse conhecimento para que ele se torne algo que vire em benefício dessas pessoas? Você tem uma estrutura do Estado que absorve todo esse seu conhecimento para você, como profissional, poder desenvolver uma coisa melhor para esse povo que mora em áreas distantes? Olha, na verdade, essa sua pergunta ela é muito boa. Nós poderíamos, inclusive como parlamentar, render mais para o Estado a partir do nosso ponto de vista, né, tanto médico quanto parlamentar, do que a gente vê e do que a gente aprendeu na medicina e do sistema de saúde. Eu me formei numa escola que é a escola cubana, que diga o que quiser dizer de Cuba, mas tem um dos modelos, digamos assim, mais fantásticos e que mais melhorou indicadores de saúde no planeta, né? E eu acho que eu sinto falta disso ser mais ouvido e de ter um maior, digamos assim, uma maior importância na melhoria de saúde no nosso estado. Um aprofundamento. Eu sinto falta disso. Eu acho que eu podia, com minhas opiniões, eu sempre tenho ido na Secretaria Estadual de Saúde, conversar, reivindicar uma questão ali, uma outra questão aqui, mas eu não tive essa oportunidade de dar o meu ponto de vista, de discutir um modelo, de alguém para te ouvir. Alguém para me ouvir, dizer, olha, eu acho que se a gente seguir esse caminho aqui, a gente pode ter uma saúde melhor no estado do Acre. Agora, passados quase 4 anos, muitas ações você fez, muitas coisas boas apareceram, mas com certeza algumas você não pôde realizar. O que faltou você fazer para você dizer, pô, foi bom, deu para mim fazer, agora nós temos que caminhar diferente? Falta algo que é possível fazer, ainda dá tempo de fazer, ou você precisa de mais oportunidades? Olha, eu preciso dizer que eu me dediquei muito à questão da saúde no estado do Acre. O nosso mandato foi um mandato que se abraçou com as causas da saúde, com as causas dos servidores da saúde, com a causa do melhoramento das estruturas hospitalares e da organização do sistema. Apesar da minha necessidade ainda sentida aqui de ter uma voz mais ativa e de ser mais ouvido ali dentro. Mas eu penso que eu me dediquei pouco, a uma questão chamada cultura. Eu acho que nós precisávamos investir mais na cultura, no esporte. Por quê? Porque a gente tem percebido que o nosso jovem ele tem avançado muito para outros caminhos. Quando você tem mais cultura, quando você tem mais esporte, quando você tem mais times de futebol nos bairros, nos municípios, quando você tem mais times de voleibol nos bairros, nos municípios, você tem jovens mais ocupados. Jovens se dedicando mais a uma causa que pode melhorar o futuro dele. Então eu senti e sinto a necessidade de ter mais tempo e de mais espaço e de mais um mandato para que a gente possa se dedicar também a essa causa que é a causa da cultura. Eu acho que nós precisamos investir mais nos jogos esportivos, nos jogos escolares, nós precisamos investir mais no jovem, para que assim a gente possa, dentro do que representa
essa, digamos assim, essa fatia do governo de poder contribuir com a diminuição da violência, a gente atuar na juventude. O que eu vejo é que você quer ser um pouco mais um pescador de ilusões, pegar as pessoas e dizer, olha, o esporte pode salvar, através da cultura pode salvar, não ficar ligado só num problema, violência, tem que tentar encontrar uma oportunidade para ele sair disso. Exato, a gente tem acompanhado muito esse debate da violência, né? E às vezes até alguns discursos que criam até uma certa influência, que influencia de certa forma a população, para isso ou para aquilo. Mas a gente percebe que o fator principal da violência no Brasil, né, da violência no Acre, ele não está sendo atacado. Nós estamos atuando dentro desse fator violência como se fosse, na medicina, aqueles que atuam já na consequência. Falta ocupação. Falta ocupação, mas falta um fator fundamental. Né? Quando você não quer que uma pessoa morra com AVC, que você não quer tratar ela, você trata o que? A hipertensão. Você atua no fator de risco, você tira o sal, você melhora a condição, digamos assim, o hábito de vida daquela pessoa. Nós estamos tentando resolver o problema da violência no Brasil e no Acre sem fechar as nossas fronteiras para a entrada de drogas e para a entrada de armas. As drogas e as armas são quem estão fomentando toda essa violência no nosso país e no nosso estado. Não há como combater ou como eliminar algo onde o principal, né, vertedouro, digamos assim, não é combatido como precisa ser combatido, que são as drogas e a entrada de armas no nosso país. Muito bem, muito obrigado. Sucesso para você nessas suas novas caminhadas. Novas caminhadas, mas velhos conhecimentos. É na beira do rio que você aprendeu tudo, né? Foi lá que você aprendeu tudo e agora você está tentando levar esse seu conhecimento para todos. Que você tenha sucesso, que você continue sempre pensando no seu próximo antes do seu mandato. Muito obrigado, Vaz. Muito obrigado às pessoas que estão nos assistindo. Né? Dizer que é um prazer vir aqui conhecer o Bar do Vaz. Né? Ele é real. Ele é real, né? Muito interessante. Está faltando por ali um Havana Clube, que eu vou lhe presentear. Oh, tá? Glória! E muito obrigado. Valeu. Valeu, meu querido. Um abraço para você. Felicidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos prestigia sempre com essas entrevistas que nós fazemos aqui, porque a ideia é realmente essa. É dividir com você um pouco dessas amizades que eu tenho e dividir com você as verdades que eu ouço das pessoas de bem. Eu gosto de olhar no olho para poder saber se de fato é isso que eu quero. E eu estou querendo. Tchau.